e agradecendo a Deus pela oportunidade que Deus dá todos os dias para nós. E aqui eu vou compartilhar com você aqui esta meditação que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos renova em todos os momentos e cada dia aprendemos as instruções que Deus está falando para nós. E aqui o título desta meditação: os mortos não sabem de nada. Então, quanto nós tem vida, nós tem tudo na mão, a vida, a esperança, né? E Deus, Ele está dando para nós esta oportunidade. Nós morrer, né? Nós não sabemos o dia da manhã, o que pode acontecer. Mas se nós morrer, a nossa vida selou para Cristo e nós estacionou naquilo aonde que a gente estava. Diz com a vida, a esperança, porque hoje a gente pode estar salvo, amanhã perdido. Porque se nós não estiver conectado com Deus, não buscar a Deus, isso é o momento que nós estamos correndo na nossa vida. Porque Deus está dando para nós a oportunidade e todo dia Deus, Ele faz milagre na nossa vida. E aqui a palavra de Deus é bem clara para nós, né? Porque os vossos sabem e que não é de morrer, mas os mortos não sabem de nada. E nem o tempo, e então eles entrou no esquecimento, né? Tá ali no jazido, no cemitério, as suas ruindades, as suas corrupção, as bondades, né? A ignorância e tudo ali está no esquecimento e não lembra de nada. E algumas pessoas que falam, fulano apareceu, né? Isso é invenção e do próprio diabo. O diabo, ele tem, né, sabedoria. O diabo, ele é um grande psicólogo e ele, né, ele tem um relatório de cada pessoa, o que a pessoa faz, o que deixa de fazer, né? E ele compara como o parecimento da pessoa e para essa pessoa, e a pessoa acha que é aquela pessoa que morreu. A Bíblia, ela dá para nós várias inscrições, né, sobre as pessoas que já morreu. Quem morreu está guardado no pó da terra. E um dia vai levantar, assim, né, ou a vida eterna ou a morte eterna, né? Então, diz que nós devemos ler a Bíblia, buscar ao Senhor. O diabo, ele pode, né, a própria palavra de Deus fala, enganar ante os próprios eleitos, né? E o diabo, e aí ele parece para as pessoas parecidas com aquela pessoa que já morreu, e para derrubar, né, a doutrina da palavra de Deus, e o homem cada dia desacreditar e aí sendo enganado por Satanás. Mas é por isso que Deus, Ele deixou a Bíblia para nós, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não se falha, porque é Deus no comando de tudo, é Deus dando para nós as orientações. E aqui a Bíblia, ela fala bem claro para todos aqueles que lê, para todos aqueles que buscam e todos aqueles que têm fé. A todas as escrituras foi inspirada por Deus, é útil para o ensino e para a repreensão. Então a Bíblia, ela tem todas as palavras que nós precisamos, que encaixa em cada momento que nós estamos naquele momento ali precisando de um conselho, e a Bíblia, ela tem todos os conselhos para nós.
mas para isso nós devemos confiar em Deus e pôr a palavra em Deus em prática, né? E buscar a Deus e dar o lugar para o Espírito Santo agir em nossa vida. O Espírito Santo, ele nos convence a ficar longe das coisas erradas e ter vontade de praticar as coisas de Deus. E aqui ainda vai mais profundo nesse versículo, e então, e para a coordenação ou educação na justiça e a fim e que o homem de Deus, ele seja perfeitamente habilitado para todas as coisas de Deus. Um fala habilitado é porque a pessoa está preparada para qualquer assunto da palavra de Deus, né? Homens guiados pelo Espírito Santo e que corajosos para enfrentar as lutas que vêm pela frente. Quando nós tiver vida aqui nessa terra, nós temos momentos difíceis, a luta é grande, mas não existe nada sem luta para depois não ter a vitória. E Deus, ele está dando esta oportunidade para nós, a vida, né? Com a vida, a esperança, nós lutar, né? E a palavra de Deus fala assim, combater um bom combate e completar a carreira e guardar a fé em Cristo Jesus. Então, Deus está dando todas essas instruções. A Bíblia, né, ela fechada, ela pode parecer ter um livro comum, mas a Bíblia aberta é Deus falando conosco. É uma fonte que nunca esgota, ela só carrega, ela só tem novidade que pode nos crescer e nos dar as orientações como nós possamos vencer. Jesus, ele está voltando e o homem cada dia está tão mergulhado nas coisas mundanas, no pecado, que não está percebendo nada o que está acontecendo ao seu redor. E vai chegar um momento, vai ser que nem nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé, Deus, ele deu a mensagem para Noé. Ali 120 anos, Noé fazendo aquela arca, né? E as pessoas chamavam ele de maluco, doido, né? E Deus disse só ia entrar Noé e sua família. E chegou o momento que tudo isso aconteceu. E quando aquelas pessoas se arrependeu, era tarde demais, porque ali já tinha tomado a decisão, já tinha selado. E assim são nós também. Nós estamos vivos, estamos na luta dia a dia e deixando Deus de lado. E vai chegar o momento que tudo isso vai acabar, essa oportunidade. Vai chegar o momento que não tem mais oportunidade. A palavra de Deus fala que vai chegar um tempo que as pessoas, né, vão correr de um lado para outro para buscar a Deus. A palavra de Deus vai ter fome, sede, mas não vai se encontrar com a palavra de Deus. Porque já foi tarde demais. Vai ser norte a sul, né? E vai chegar o momento, tudo isso vai acabar. Hoje, nós temos esta oportunidade. Ninguém vai nos impedir de aceitar Jesus, ou de ler a Bíblia, ou de pregar o Evangelho, testemunhar o nome de Deus. Hoje, nos dias de hoje, não tem ninguém inocente. Nós temos várias fontes de comunicação. Nós temos a televisão, nós temos o rádio, nós temos a internet e nós temos a Bíblia na mão. É difícil uma casa que não tem uma Bíblia, né? E Deus está dando esta oportunidade para todos nós. Deus está despertando o teu povo. E aqui fala assim, e na esperança da vida eterna. E o que Deus ele quer ou não podemos, né? É importante hoje, é o dia de nós tomar esta decisão. Como fala tomar decisão, é nós praticar aquilo que Deus está dando esta oportunidade para nós, que é a palavra de Deus,
E a palavra de Deus nos renova em todos os momentos. Sem a misericórdia, né, a morte ou pelo o dia a dia que nós vivemos, né, e Deus, Ele está dando para nós essa oportunidade, porque hoje nós estamos vivos. E amanhã pertence a quem? Pertence a Deus. Nós não sabemos se nós amanhã pode morrer, né? Deus nos levar e nos guardar no pó da terra para o dia da vida eterna ou da morte eterna. E aqui nós vemos aqui vários testemunhos que a Bíblia fala para nós dos profetas no passado, né? E pela fé de Enoque, ele foi translatado para o céu, né? A gente vê aqui e vê a morte não foi passado pela morte. Enoque foi um homem que andava com Deus. Ele teve uma vida até seus 60 anos, construiu família e tudo, mas chegou o momento que ele consagrou a sua vida com Deus. E hoje nós estamos consagrando a nossa vida com Deus. Então chegou o momento de nós parar, pensar, né? Como está a minha vida com Deus? Assim como Enoque, ele deixou esse testemunho para nós, né? Chegou o momento que a sua convivência, a sua conexão com Deus foi tão grande que Deus arrebatou, levou para o céu, né? E isso é para nós hoje aplicar nossa vida, né? A nossa comunhão com Deus, a nossa dia a dia que nós vivemos. E sendo, vigiar, orar e buscar a Deus. Aqui fala assim sobre vigiar e o diabo que é o vosso adversário ainda em arredor e como leão para que rugindo e procurando, né, pessoas, né, para atragar, né, ou desviar do caminho de Deus. Então o diabo está procurando uma vaguinha, um deslize, né, uma brecha, assim para desviar a nossa mente aonde que ele pode nos levar para o caminho da perdição. E a Bíblia é bem clara para nós, nos mostra a realidade, né? E porque nunca e jamais aqueles profetas foi dado e por vontade humana, né? Mas homens santo e inspirado por Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, nós estamos vendo que Deus, Ele está dando para nós todas as orientações. Não existe ninguém inocente. Não tem ninguém inocente nos dias de hoje que nós vivemos. Porque a Bíblia está exposta para todos aqueles que quiserem ler e aqueles que quiserem estar do lado de Deus. E a palavra de Deus é bem clara para todos nós, né? As profecias estão se cumprindo e muitas vezes nós estamos adormecidos, né, anestesiados pelas coisas do mundo, dia a dia que nós vivemos e deixando Deus de lado. E Deus, Ele quer fazer um milagre na nossa vida, né? Aqui fala assim, e tal a memória e de tal, né, dia e do juízo. Vai chegar o momento do julgamento, né? Quem é de Deus vai estar do teu lado direito, quem é do diabo está do lado esquerdo. Então, aqueles que quiserem estar com Deus, aqueles que quiserem vencer, aqueles que quiserem, né, um dia estar com Deus, siga os requisitos de Deus. Deus, Ele deixou seus requisitos. Tem dois caminhos,
o caminho largo, o caminho estreito. O caminho largo é muito bom de ir, mas o caminho estreito, um caminho cheio de curva, cheio de espinho, as pessoas não querem andar neste caminho. Esse caminho estreito que nos leva para a vida eterna. E aqui a palavra de Deus, ela fala, revelação de João. Jesus Cristo, que Deus ali, Ele deu para o profeta João, para nossos dias de hoje, que nós nos via do caminho de Deus. A Bíblia, eu comparo a Bíblia como um GPS. O GPS, você não sabe o destino, aonde você vai, que você não conhece. Você escreve, põe um nome ali, um endereço. O GPS te leva o destino certinho, sem errar. E a Bíblia, aqueles que confiam na palavra de Deus, que lê a Bíblia, que deixa o Espírito Santo agir, a Bíblia é comparada como GPS, não tem como perder. A palavra de Deus nos leva à direção ante a Jesus, aonde que nós podemos um dia estar com Jesus e ter uma vida eterna. Então a Bíblia tem todas as características para nos dar a vida eterna, a origem que nós possa alcançar, estar com Deus. E continuando aqui, a palavra de Deus, ela fala, qual atente às palavras de Deus, o testemunho de Jesus Cristo enquanto ia tudo e que viu, e bem-aventurados aqueles e que lê, e aqueles que ouvem as palavras de Deus, nos orientando e nos mostrando a realidade, como nós podemos vencer, e aguardamos as coisas que nela está escrito, e por o tempo está próximo. Então não tem tempo de nós fazer hora, de nós querer fazer as nossas próprias vontades, mas fazer a vontade de Deus. E Deus está nos aconselhando em todos os momentos. Quem tem ouvido, ouça. E o que o Espírito está dizendo às igrejas, vence. E de nenhum modo a igreja de Deus, aqueles que acreditam, que vai distanciar de Deus, que vai sofrer, que vai se perder. Todos esses relatos que nos mostram na Bíblia, esses são os grandes vencedores. Os danos não serás atingido, a morte eterna, mas é a vida eterna. Então, todas essas orientações nos alegram, essas orientações nos levam à vida eterna, E bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que ali sois, e direto à árvore, a vida eterna está com Deus para a eternidade. E todos aqueles que amam e praticam, a verdade, eu, Jesus Cristo, enviei ao meu anjo, e para vós testificaste estas coisas, que a igreja, eu sou a raiz de Davi, é a vida eterna. Então Deus está nos mostrando qual é a forma que nós podemos confiar e segurar na mão de Deus o brilho, as estrelas, o Espírito Santo, e os ouve, e dizendo, venha, aqueles que ouvem, diga, venha,
aqueles que tenham sede, venha aqueles que quiser receber de graça a vida eterna. Deus está dando para todos nós a vida eterna de graça. Não cobra nada, mas depende de nós querer e aceitar. E continua o injusto fazendo a injustiça e sendo imundo, e o justo continua na perfeição e da justiça e santificando cada dia mais. Então hoje é o dia de nós santificar. Vai chegar um momento, né, que tudo isso vai acabar e a porta da graça vai se fechar. Aqueles que buscam Deus vai santificar mais. Aqueles que não buscam Deus, se é ruim, mais ruim vai ficar, porque não existe mais o Espírito Santo para atuar nessa pessoa. E o Espírito Santo hoje, ele quer fazer um milagre na nossa vida, ele quer atuar na nossa vida. E aqui a palavra de Deus, bem clara para nós, o que venha sem demora. E comigo está a gratidão e que tenha, e para todos aqueles um dia quiser estar comigo e ter a vida eterna. Então isso são umas promessas de Deus. Todos aqueles que um dia quiserem estar com Deus, e Deus está dando esta oportunidade. É um lugar que não tem tribulação, não tem tristeza, não tem doença, não tem choro, não tem tristeza, mas tem alegria e felicidade. Estar com Cristo. Esse lugar está preparado para todos aqueles que quiserem estar.